boa tarde a todos vocês que nos assistem agora através da Rede Super. Quero te convidar nesse momento a estar assistindo um programa. Que esse programa te faça bem, que você seja altamente abençoado por Deus e que você possa, através também desse programa, glorificar o Senhor. Então vamos assistir em nome de Jesus. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 28, a partir do primeiro verso. Vamos começar do verso 10, por favor. Verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posto na terra uma escada, cujo topo tocava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será com o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te tornarei tomar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, Jesus. Amém. Pode fechar as suas Bíblias, amados, em nome de Jesus. Eu fiz questão de ler esses 22 versos para dar introdução naquilo que quero pregar essa noite a todos vocês e a você que agora permite que eu entre dentro da sua casa através da TV cristã, que é uma filiada à Rede Super. Que Deus possa falar contigo grandemente e que você seja altamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Estava escuro. O que Labão fez? Deu vinho para o Jacó. E o Jacó, na corda do vinho, foi bebendo. Cuidado com bebida, que ela é terrível. E ele foi bebendo. E Jacó foi ficando doidão. Jacó já não sabia mais se era de noite ou de dia. E quando ele já estava bem bêbado, sabe o que o seu sogro fez? Manda levá-lo até a cabana da suposta Raquel. Mas era a Leia que estava lá dentro. E na ânsia de encontrar com a Raquel, e na seca dos 7 anos, só pensando nela de longe, eles não poderiam ter um namoro que tem hoje, jamais. Tinham que ficar separados, era um pacto de noivado, longe, nem se conversavam. Ele ansiosamente, bêbadozinho vai. Quando ele chega, ele dorme. Sabe com quem? Com Lia. O dia vem clareando, Leia, vem clareando.
E quando ele acorda, já são da cachaçaiada, né, do vinho, já o sol bate na cabana e aquela frestinha vai em cima do rostinho da suposta cunhada. E quando ele olha, opa, alguma coisa deu errado. Ele olha, mas essa não é Raquel? É Leia. Ele se levanta correndo e vai no seu sogro e diz, mas que é isso? Me enganaste? Ele havia enganado uma parte de sua vida, agora ele é enganado. Toma cuidado com o que você faz, porque o caminho que você anda, outros andarão nele. Ou seja, se você enganar, será enganado. Se você viver uma vida assim o assado, receberá o mesmo pago. É o que a Bíblia fala. O que semeamos, nós colhemos. Então agora Jacó, ele na frente do seu sogro diz, mas eu trabalhei para Raquel e me deste sua irmã. Aqui, meu filho, a lei é primeiro casar com a mais velha e depois a mais nova. Você quer Raquel? Quero. Trabalha mais 7 anos. Não é que o cara aceitou? Mais 7 anos. E quando prego isso eu pergunto, qual é o homem aqui que trabalharia por sua esposa hoje, ou por sua noiva que você tem hoje, ou namorada, 14 anos, só a troco de comida e bebida para casar com ela? Levante a sua mão. Eu tenho que salvar a pátria? Eu tenho que salvar a pátria? Queridos, 14 anos. Pronto. Vence os 14 anos e eles se casam. Oh, graças a Deus. Começa a nascer filhos. Vai nascendo filho de empregada. Raquel era estéril, não podia ter filhos. Depois de um tempo, diz a Bíblia que Deus se lembrou de Raquel. Que Deus possa se lembrar de nós. Amém, amados? Deus se lembrou de Raquel e abriu o seu ventre, e ela teve um filho maravilhoso por nome José. Depois Deus abriu o ventre de novo e ela teve Benjamim. Dos 12 filhos, os 2 últimos é de Raquel, José e Benjamim. Quando nasce José, e Jacó pega José no seu braço, e ele pôs no seu coração fazer de José o primogênito da sua casa, eu acredito. Era o filho da sua promessa, era o filho da mulher que ele amava, Raquel. Não que ele não amasse os outros, mas Jacó ama José de uma tal maneira que depois a Bíblia fala que Jacó ama mais José do que todos os outros irmãos. E quando nasce o menino, ele disse, é a hora de ir embora. Ele chega no seu sogro, quero ir embora. E o seu sogro disse assim, você não pode ir. E tenho reconhecido que depois que você viesse à minha casa, tudo aumentou, tudo melhorou. Deus prosperava a vida de Jacó. Quem aqui precisa e quer ser próspero, diga amém. Amém. Seja fiel ao teu Senhor e a todas as pessoas que você mexer e negociar. Amém, queridos? Jacó, depois do encontro com o Senhor lá em Betel, ele já tem um coração mudado. Diz a palavra que por 10 vezes Labão mudou o salário dele, e ele continuou fiel ao seu Senhor, ao seu sogro. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele nem comia. Se uma ovelha morresse, ele não comia da carne. Se um boi morresse, ele não comia. Lá quando tinha um acidente, caiu um despenhadeiro, o boi morreu, é normal a gente ir lá, matar e comer. Ele não fazia isso, para não dizer que ele era ladrão. Ele era um homem justo com o sogro. O sogro já havia enganado ele. Você não pode ir embora. O sogro olhava a sua fazenda e aqueles bois para todo lado, coisa mais linda, ovelhas, camelos. Deus tinha enriquecido Labão. Labão já não era mais como 14 anos atrás, tinha terra, mas não tinha riqueza, não tinha gado, não tinha nada. Agora sua fazenda estava entuchada de tantas criações. Era um homem de muito poder financeiro. Ele não queria abrir mão de Jacó. Ele disse assim, fique comigo mais alguns anos. O que você quer? O que você quer que eu te faça? Aí, querido, ele fala para Labão um sonho que ele teve. Ele teve o quê? Um sonho. Dias antes de acontecer tudo isso, de acontecer o nascimento de José, Jacó estava dormindo, e ele olhava para as campinas e para os montes,
E ele via os bodes que cruzavam com as cabritas, malhados e salpicados. E ele via quando elas pariam, nascia salpicado. E ele começou a ver aquilo sem saber o que era. E para todo lado que ele olhava, as mais fortes, vacas fortes e bonitas, leiteiras, quando criava salpicada malhada. Mas quando dava aqueles bezerros branquinhos, eram raquíticos e magrelos, ficavam doentes. Ele guardou esse sonho na sua mente, mas não sabia o que era. Quando Labão diz: o que você quer a troco do teu trabalho? Estou disposto a pagar um grande salário para você. Sabe o que Jacó disse? Eu quero que separes todos os animais que tens salpicados, zebrados, malhados, e me dê como salário. Então eu farei os meus rebanhos, e os rebanhos de uma só cor ficará para ti. Labão gostou, e eu, curioso, fui pesquisar esse negócio de animal colorido, como que surgiu esse negócio. Então o que eu vi é que na época em que foi selada essa aliança, não tinha praticamente nada nas fazendas naquela época de animais salpicados, como a vaca holandesa. Fizemos uma cruz, o homem fez uma cruz e nasceu a vaca holandesa. É uma vaca própria para leite, e toda vaca holandesa é malhada, preta e branca. Algumas um pouco marrom, mas são salpicadas. Então naquela época quase não existia. Que Labão fez quando Jacó fez aliança com ele? Eu quero fazer aliança. Na hora ele lacrou, fez o contrato, está feito. Nós vamos separar as malhadas salpicadas, vai ficar para você, as suas crias, e as minhas ficarão comigo. Está feito o negócio. Fechou o negócio, não fechou, irmão? Jacó foi feliz falar para Raquel, filha de Labão: Raquel, aconteceu isso. Jacó dorme um sono profundo e maravilhoso. Naquele dia ele sente que Deus iria abençoá-lo. Sabe o que Labão fez? Passou por toda a sua terra com homens contratados e com seus filhos, e separou todos os animais salpicados e malhados. Ao invés de dar para Jacó, sabe o que ele fez? Mandou 3 dias de viagem, 80 quilômetros ele colocou de distância de Jacó. Enganou de novo Jacó. Jacó tinha sido enganado 2 vezes, só com a esposa. Jacó tinha sido enganado mais 8 vezes. Agora era a 8ª vez, 10 vezes ele foi enganado. Ele prometia alguma coisa, mas não cumpria. Passava 2, 3 meses, 1 ano, cumpria outra coisa, e prometia e não cumpria. Jacó estava cansado disso tudo. Quando Jacó se levantou, montou no seu animal para separar, ele não encontrou nada salpicado e malhado. E o seu sogro então: não posso fazer nada, você se vira. Sabe o que Jacó fez? Acreditou na promessa de Deus. Jacó não queria mais voltar pobre para a casa do pai. Você não pode perder a promessa de vista. Você não pode perder a promessa de vista. Você que está me enxergando, me vendo pela televisão, pelo DVD, não perca de vista a tua promessa. Jacó acreditou que Deus estava com ele. Amém, amados? Sabe o que ele fez? Lembrou-se do sonho. Ele lembrou-se do sonho, que as ovelhas nasciam malhadas, que as vacas, até os camelos, toda a criação nascia salpicado, zebrado ou malhado. Sabe o que ele fez? Ele agiu pela fé. Ele fez uma coisa que não se tem muita explicação científica para isso, e milagre não precisa de nenhum experimento científico. Preste atenção. Milagre não tem comprovação científica, não precisa ter a fórmula do milagre, porque a fórmula do milagre é de Deus, e Deus confunde a todo mundo. A ciência, de uma forma empírica, ela quer provar, mas quando chega o milagre é feito por Deus, então não tem matemática que dá certo. 1 mais 1 dá 2 para o homem, mas para Deus 1 mais 1 dá 10 mil, dá 20 mil, dá 100 mil, 200 mil. Amém, igreja? 5 pães, aleluia,
2 peixinhos, o Senhor mata a fome de 20 mil pessoas, e do punhado